crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Kids, mais um aprendizado da Palavra de Deus e da sua vontade para as nossas vidas. Lembrando que o Kids está de aniversário! Fique até o final, porque nós vamos ter algo muito especial para você. Hoje vamos falar sobre um homem que teve sua vida transformada pelo poder de Deus. Uma história muito bonita. Vamos lá? Parabéns! Eu faço parte do Kids! Feliz aniversário, Kids! Uhul! Parabéns, Kids! Galerinha, tudo bem? Eu quero desejar um feliz aniversário pro Kids! Aniversário, Kids! Então, crianças, começando a nossa história, depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e subiu aos céus, Deus continuou fazendo milagres, salvando vidas, libertando pessoas através dos apóstolos. Pessoas, que seguiram a Jesus, que seguiam a Jesus. E tudo o que eles faziam era em nome de Jesus. Como até hoje. Porque toda vez que a gente ora, que a gente coloca a vida de alguém nas mãos do Senhor, que a gente faz uma oração por cura, por libertação ou por salvação, a gente ora sempre em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque na Bíblia diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos 4:12. Os apóstolos iam testemunhando que Jesus era o Filho de Deus, que só através dele as pessoas eram salvas e seus pecados perdoados. Eles iam curando enfermos, as pessoas chegavam a colocar os doentes nas ruas, em camas e em esteiras, para serem curadas por Deus, através dos apóstolos, que iam anunciando o reino de Deus e batizando os que criam. E crescia o número de cristãos e homens cheios do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Os líderes religiosos daquela época passaram a perseguir os cristãos, a Igreja de Cristo, porque eles já tinham crucificado Jesus e mesmo assim continuava homens e mulheres a crerem nele, através daqueles que iam testemunhando que Jesus era o Filho de Deus e havia ressuscitado. Saulo, também chamado Paulo, ele tinha esses dois nomes por ter dupla cidadania. Ele era nascido em Tarso, era judeu, por isso ele tinha o nome de Saulo, e ele tinha o nome de Paulo por também ser romano. Como é isso? Hoje em dia tem pessoas que têm dupla cidadania, muitas pessoas. Pessoas que nasceram no Japão, e aí lá eles têm um nome, mas vieram morar no Brasil. E aqui eles podem ter outro nome. Então isso significa dupla cidadania. Saulo, então, ele era um desses perseguidores que ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres e jogava na cadeia. Mas os testemunhos e milagres continuavam acontecendo. E os seguidores de Cristo crescendo, não se calavam, mesmo sabendo que podiam ser mortos por isso. Ainda hoje, em muitos lugares do mundo, cristãos são perseguidos e correm o risco de morte por seguirem a Jesus. Mas eles não se calam. Nós aqui, crianças, com toda a liberdade que temos para falar de Jesus e do seu amor, muitas vezes deixamos de falar. Por isso, não vamos perder a oportunidade de falar do amor de Deus, de falar para os nossos coleguinhas na escola, para os nossos amiguinhos, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, falar do amor de Deus e da sua salvação que há em Jesus. Para nós continuarmos a história agora, vamos ver alguns visuais. Saulo
foi falar com o grande sacerdote, líder religioso, e pediu cartas para as sinagogas da cidade de Damasco. Com essas cartas, Saulo podia prender e levar para Jerusalém os seguidores do Senhor Jesus que moravam em Damasco. Mas, na estrada de Damasco, aconteceu algo. Quando Saulo já estava perto da cidade, de repente uma luz brilhou do céu e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante, entre na cidade e ali lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram espantados, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e nesses 3 dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão onde o Senhor Jesus disse a ele: Ananias, apronte-se e vá à casa de Judas à direita e procure por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele teve uma visão de um homem que iria até ele e oraria por ele, e ele voltaria a enxergar. Ananias ficou com medo e disse que tinha ouvido falar das maldades que esse homem fazia com os cristãos. Mas Jesus disse para Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para ser meu servo, para anunciar o meu nome. Então Ananias foi, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, quem me mandou aqui foi o mesmo Jesus que viste na estrada de Damasco. Ele me mandou aqui para que vejas de novo e sejas cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois de batizado, Saulo ainda ficou alguns dias em Damasco e começou imediatamente a anunciar a Jesus por onde ele andava. Ele dizia: Jesus é o Filho de Deus. Todos se admiraram porque ele antes perseguia os cristãos e agora era um deles. E assim, pelo seu testemunho, muitos vieram a crer em Jesus. E também a nós é revelado do Senhor Jesus pelo que Saulo deixou escrito na palavra de Deus. Saulo escreveu boa parte do Novo Testamento. O Novo Testamento que a gente lê na Bíblia, boa parte foi escrita por ele. Agora, crianças, vamos levantar para dançar, louvar e adorar ao Senhor? Oi, crianças! Eu quero te convidar para juntamente você e sua família louvar com a gente esse louvor. Vamos lá? Numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, Jesus endireitou.
um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Então, crianças, o que aprendemos com a história de Saulo? Que o Senhor, Deus, Ele quer salvar a todos. Jesus fez Saulo ouvir a sua voz para salvar a ele. Que grande amor, né? Deus tem por nós, pelos seres humanos. E é esse amor que a gente deve ter uns para com os outros. Então, o desafio dessa semana, você não vai precisar postar no Face nem nada. Mas eu quero que você tenha um compromisso com o Senhor Deus, que vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. Ele vai estar vendo a sua oração, porque é uma oração que você vai fazer. Durante essa semana, você vai tirar um dia, um tempinho, para estar orando por uma pessoa que você sabe que precisa de salvação. Você vai estar intercedendo por essa pessoa, pedindo a Deus que Deus salve essa pessoa, que o Senhor faça algo que chame a atenção dessa pessoa para Ele e que Deus, Jesus, venha a ser o Senhor e Salvador da vida dessa pessoa que você vai escolher, certo? O desafio dessa semana é esse, ok, crianças? Deus os abençoe. Então, crianças, como vocês sabem, o Kids está de aniversário. Então vamos a mais um sorteio para um brinde personalizado do Kids. Para participar, você deve colocar aqui embaixo nos comentários o seu nome e hashtag Parabéns Kids. O sorteio acontecerá no domingo de manhã no Instagram. Então você tem até lá para colocar aqui nos comentários o seu nome, hashtag Parabéns Kids. Até lá, pessoal. Tchauzinho. Olá, eu sou a Alice e essa daqui é minha irmã Isabel. E hoje nós somos repórter por um dia do Você Sabia? Você sabia que sem fé é impossível agradar a Deus? Em Hebreus 11:6 diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Mas, Isabela, afinal, o que é a fé? Mas, Alice, antes de responder essa pergunta, eu queria te dizer o que não é a fé. A fé não é simplesmente um pensamento positivo, e sim o que está em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Mas como eu faço para ter essa fé? É necessário batalhar pela fé. Como? Lendo a Bíblia, orando, buscando o reino de Deus. Em primeiro lugar, todos os dias, declarando a palavra de Deus em cada situação da sua vida. Nós precisamos viver por fé, porque a Bíblia diz
que o meu justo viverá pela sua fé. Fé para receber o sim, o não e o espere de Deus. Fé para guardar do coração a palavra do Senhor, para não pecar contra Ele. Fé para termos muitas coisas, mas também fé para passarmos pela necessidade. Fé para nós sermos curados. E fé para passar pela doença. Fé para os momentos de alegria e comemoração. E fé nos momentos de tristeza e luto. Fé para lutar e vencer, plantar e colher. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres. Livres para amar, para crer e confiar. Isabela, eu me lembrei de uma música. Vamos cantar? Pessoal, vem cantar com a gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Livres para amar, para crer e confiar. O Você Sabia acaba por aqui. Eu desafio você a ser repórter por um dia do Você Sabia. Tchau, tchau, pessoal!